passo só tu precisas dar pra Cristo, pra que Ele possa tua vida transformar. Precisas crer que por Ele és querido e por amor a tua alma quer salvar. Um passo só mudará a tua vida. Um passo só, verás então que Jesus já te esperava e por ti ainda chorava, oferecendo perdão. Um passo só e verás que maravilha é ter Jesus bem dentro do coração. Sua presença é quem torna a alma alegre. Basta um passo e terás a salvação. Um passo só mudará a tua vida. Um passo só, verás então que Jesus já te esperava e por ti ainda chorava, oferecendo perdão. Um passo só, não precisas ter receio. Jesus agora mudará teu coração. Venha depressa, pois tua alma está aflita. Dá só um passo e receberás perdão. Um passo só mudará a tua vida. Um passo só, verás então que Jesus já te esperava e por ti ainda chorava, oferecendo perdão. Um passo só. Somente Deus criou o mundo e tudo que contém. No magnífico ao comum, a glória que reluz pertence só a Deus. Somente Deus é a verdade pura, milenar. Pode o homem desejar, mas nunca irá mudar o plano desse Deus. Somente Deus tem o poder do trono universal. Proclamem terra e céu, exultem em louvor a Deus, somente a Deus. Será o gozo no eterno lar, sem tristeza e sem pesar, viveremos para louvar a Deus, somente a Deus.
e céu exultem em louvor a Deus, somente a Deus. Proclamem terra e céu exultem em louvor a Deus, somente a Deus. Se pensarmos que nós somos a imagem de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós, se lembrarmos quão imenso e quão santo é Deus, se sentirmos como é bom ouvir sua voz, vamos logo perceber que não importa jamais se bem longe nós estamos de Jesus. Nós teremos o descanso e fruiremos a paz se apenas caminharmos para a luz. Quem vem a mim, disse um dia o Mestre Jesus, de modo algum o desprezarei, pois nos aceita do jeito que somos e nos transforma em filhos diletos de um rei. Mas se você quer ver hoje um milagre aqui, pra só então começar a voltar, talvez jamais tal milagre aconteça, pois saiba que o primeiro milagre é confiar. Se o amor de Deus expresso por seu Filho Jesus impressiona e toca o nosso coração, se a paz que tudo excede então começa a crescer, nos invade e enche a vida de emoção, é exatamente aí que o milagre maior tem lugar e o homem pode renascer. Tal momento incomparável todos podem sentir, é a experiência áurea do viver. Quem vem a mim, disse um dia o Mestre Jesus, de modo algum o desprezarei, pois nos aceita do jeito que somos e nos transforma em filhos diletos de um rei. Mas se você quer ver hoje um milagre aqui, pra só então começar a voltar, talvez jamais tal milagre aconteça,
Quero convidá-los a se colocar em pé. Abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 21. É o texto introdutório para a mensagem nessa noite. Apocalipse, capítulo 21. A partir do versículo 5, Apocalipse 21, a partir do versículo 5, diz assim: Aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos ter em mente o versículo 7. Leemos de novo. O vencedor herdará essas coisas, eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Vamos falar com o Senhor? Bendito Deus, muito grato pela Tua palavra, porque ela é viva, é eficaz e fala aos nossos corações. Muito grato pelo culto que está sendo prestado ao Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre nós neste momento, no sentido de podermos ouvir a Tua voz. Pai amado, fala aos nossos corações. Abençoa a Tua igreja, todos aqui presentes, e abençoa o Teu povo espalhado pela face da terra. É no nome de Cristo que nós te pedimos, ó Deus. Amém, Senhor. Todos podem assentar-se. Eu lhe serei Deus, e ele me será por filho. Meus irmãos, meus amigos, hoje comemora-se o Dia dos Pais. Hoje comemora-se o Dia dos Pais. É uma data muito bela, e eu quero lhes falar que debaixo do sol, das experiências humanas que eu conheci e que eu conheço, a que mais me fascina é o privilégio de ser pai. Eu sou feliz na paternidade, eu sou feliz com os meus filhos. E porque hoje é o Dia dos Pais, porque é algo que enche muito o meu coração, eu gostaria de falar da paternidade de Deus. Deus diz: eu lhe serei Deus, e ele me será por filho. E eu gostaria de lhes dizer o seguinte: Deus quer ter um relacionamento paternal com o homem. Deus quer ter um relacionamento paternal com você. O homem precisa de um relacionamento filial com Deus. Você precisa de um relacionamento filial com Deus. Deus quer te ter por filho. Você precisa ter Deus por pai. Talvez na sua mente esteja o pensamento: todos são filhos de Deus. É um pensamento bonito, que a gente vai considerar daqui a pouco. Mas, meus queridos, porque a ideia da paternidade divina é algo que abençoa tanto, que eu gostaria de considerar em primeiro lugar o que é ter Deus por pai. A bênção que é ter Deus por pai. Deus quer ter um relacionamento paternal com o homem. Deus quer ter um relacionamento paternal com você. O homem precisa ter um relacionamento filial com Deus. Você precisa ter um relacionamento filial com Deus. Isso é algo abençoador. E quais são essas bênçãos? Me permita compartilhar algumas de uma maneira muito breve. Primeira, olha o livro de Romanos, capítulo 8. Quem estiver sem Bíblia, é só prestar atenção, porque a leitura será feita de forma pausada. Mas quem estiver à esquerda ou à direita, se puder mostrar, é ainda melhor. Romanos, capítulo 8. Primeira bênção de ter um relacionamento paternal
de Deus para com o homem, um relacionamento filial do homem para com Deus. Em primeiro lugar, Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos 8, desculpa, é 23 não, é o 26. 26. Meus queridos, me perdoem, me fugiu aqui a passagem, é o 23 mesmo. Diz assim: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Em primeiro lugar, meus queridos, aqueles que são filhos de Deus têm uma bendita esperança. Aqueles que são filhos de Deus têm um gemido no seu coração, têm um anseio precioso. Sabe qual é esse anseio? A manifestação de Deus no mundo. Meus queridos, isso é algo tremendo. Aqueles que realmente são filhos de Deus, quando eles pensam na eternidade, não é um pensamento que lhes traga pavor, é um pensamento que lhes traz alegria, que lhes traz esperança. Eu queria pensar um pouquinho nisso daqui. Um dos filmes que mais tem audiência, que mais tem bilheteria, são aqueles filmes apocalípticos, aqueles filmes que falam sobre o fim do mundo, Apocalipse Now. Filmes assim têm um impacto tremendo, mas eles são filmes que têm audiência porque desperta pavor naqueles que assistem. Aqueles que assistem ficam imaginando como é que vai ser aterrorizante o fim do mundo. Eu, quando não conhecia Deus como meu pai, eu lia Apocalipse. E eu lia Apocalipse com muito medo. Eu tinha pavor. Porque eu olhava o que Apocalipse descreve como finais dos tempos. Por exemplo, o texto que nós lemos no início, o último versículo diz: quanto aos mentirosos, quanto aos adúlteros, quanto a esses, quanto a aqueles, a sua parte lhe será no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, quando eu olhava passagens assim, eu ficava preocupado, eu ficava apavorado, porque eu sabia da realidade do fim do mundo. Eu sei da realidade do fim da vida do homem, que acontecerá mais dia menos dia, e isso me causava pavor. Mas olha, aqui está dizendo que quando a pessoa é filho de Deus, isso causa uma ardente expectativa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o filho de Deus, ele tem prazer em saber que um dia Deus se manifestará sobre a terra. Ele tem prazer em saber que um dia ele estará na presença de Deus. Porque no nosso relacionamento filial com Deus, nós já não vemos Deus como aquele que irá nos castigar. Nós vemos a Deus como aquele que irá nos abençoar. Nós não vemos a Deus mais com um chicote na mão, mas com os braços abertos a nos receber. Meus queridos, o homem precisa de um relacionamento filial com Deus. Quando nós tomamos Deus por Pai, quando nós somos aceitos como filhos, a palavra do Senhor nos leva a perceber que aquilo que antes nos causava medo, agora passa a nos causar alegria. Em primeiro lugar, nós começamos a ter uma boa expectativa acerca das coisas futuras, acerca da eternidade. Mas indo além, observe ainda no capítulo 8, o versículo 16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aqui a Bíblia está nos falando sobre uma segunda bênção da paternidade divina, um segundo privilégio em sermos filhos de Deus. Está dizendo que aqueles que são filhos recebem o Espírito de Deus. O Espírito do Senhor passa a testificar no coração dos filhos que eles são filhos de Deus. Meus queridos, é algo que o próprio Deus faz no coração dos seus filhos. Ele concede o seu Espírito. Esse Espírito é um selo no coração daqueles que foram remidos, daqueles que foram regenerados, daqueles que se tornaram filhos. E esse Espírito no coração do homem
começa a testificar no coração dele que ele é filho de Deus. Percebem por quê? Que a partir daí as coisas eternas não são mais motivos de pavor? Porque tem o Espírito Santo, tem o Espírito do próprio Deus testificando no coração dos filhos do Senhor, testificando, dizendo: a partir de agora você é filho, a partir de agora você não está mais sob condenação, a partir de agora você não é mais um estranho, você é filho. Deus te tomou por filho, como foi dito aquele verso início: eu lhe serei por Deus e ele me será por filho. Meus queridos, o homem precisa de um relacionamento filial com Deus. Deus quer ter um relacionamento paternal com o homem. Você precisa ter um relacionamento filial com Deus. Você precisa poder dizer: eu sou filho de Deus. E eu sei que na sua cabeça talvez esteja o pensamento: todos somos filhos de Deus. Daqui a pouco a gente vai considerar sobre isso. Mas antes eu gostaria de pensar mais nas bênçãos que é ser feito filho de Deus. Sabe uma terceira bênção? É a bênção do cuidado paterno. Jesus Cristo, ele diz o seguinte: quem é o filho que se o pai pedir, quem é o pai que se o filho pedir um pão, o pai daria uma pedra? E ele vai adiante no pensamento. Quem é o pai que se o filho pedir um peixe, o pai dará uma cobra? E ele encerra dizendo o seguinte: se vocês que são maus dão boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Percebe o que a Bíblia está dizendo? É um cuidado especial de Deus sobre a vida dessas pessoas. Assim como um pai procura dar boas coisas a seus filhos, mesmo o pai sendo pecador como todos nós somos pecadores, Deus, que não é pecador, Deus, que é a melhor pessoa do mundo, é claro que Ele vai dar o seu melhor para aqueles que Ele aceitar por filho. Meus queridos, quando nós somos tidos por filhos de Deus, nós passamos a ter um cuidado especial de Deus em nossas vidas. O Senhor começa a cuidar de nós de uma maneira toda especial. É verdade, Deus cuida de toda a sua criação. Se nós respiramos, é porque Deus está cuidando de nós. Se o nosso coração bate, é porque Deus está cuidando de nós. Só que a Bíblia fala de um cuidado não do Criador para com a criatura, porque isso Ele tem com todos, sejam bons, sejam maus. É um cuidado que Deus tem como pai para com seus filhos. Meus queridos, Deus quer ter um relacionamento paternal com o homem. Deus quer ter um relacionamento paternal com você. Isso vai fazer com que você tenha expectativas acerca da eternidade. Isso vai fazer com que o Espírito de Deus passe a morar dentro do seu coração. Isso vai fazer com que Deus cuide de você de uma maneira especial. A Bíblia chega a dizer que chegará um momento onde Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Para pensar nisso. Eu tenho filhos e às vezes um dos meus filhos se machuca. E quando eles se machucam, eles correm para o pai ou correm para a mãe. E quando eles vêm até mim chorando, com aquele dengo natural de criança, sabe? O que um pai carinhoso faz? O pai pega o menino no colo, o pai passa o dedo pelas lágrimas dos olhos do menino e fala: meu filho, não precisa mais chorar, seu pai está aqui, seu pai vai cuidar de você. Meu querido, entenda o que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer enxugar dos seus olhos toda lágrima. Ele quer te aceitar por filho. Ele quer que você o tome por pai. Isso são bênçãos maravilhosas. A Bíblia diz o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Aqueles que tomam Deus por pai, aqueles que são aceitos por Deus como filhos, esses têm a certeza, a viva esperança de vir a morar na casa do Pai, na eternidade. O que eu gostaria que todo mundo entendesse? Que a maior bênção que existe, o maior privilégio que pode acontecer, é a bênção, o privilégio de Deus tomá-lo como filho. É a bênção, o privilégio de receber a Deus como Pai. É verdade, o céu é maravilhoso, mas veja,
a palavra de Deus está dizendo que você não apenas é salvo em Cristo você se torna filho de Deus. Você não estará no céu apenas como criatura, você estará no céu como filho redimido por Cristo. Daí a palavra de Deus dizer que se nós somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo. Então não é apenas que você tem o privilégio de estar no céu, é que como filho de Deus, o céu passa a pertencer a você, herdeiro de Deus. Mas meus irmãos, meus amigos, vamos entender isso daqui, porque isso é importante. O pensamento comum que as pessoas têm é o pensamento de dizer que todos somos filhos de Deus. Para pensar nisso daqui. O pensamento é bonito, eu gosto do pensamento, porque ele realmente é algo que soa bem nos nossos ouvidos. Agora, por mais que seja bonito, por mais que soe bem nos nossos ouvidos, não é verdadeiro. Nem todos somos filhos de Deus. Vamos entender. Se nós pensarmos em Deus como o Pai da criação, nesse sentido, Pai da criação, toda criatura é filho dele. Se nós pensarmos dessa forma, como Pai da criação, cachorro é filho de Deus, porque é criatura e Deus é criador. Se nós formos pensar como Pai da criação, gato é filho de Deus, porque ele é criador, gato é criatura. Mas veja, isso é muito genérico. Não é isso que a Bíblia quer dizer. Não é nesse sentido, não. Eu quero lhes falar o seguinte, que o homem, ele é criatura de Deus, mas por si só ele não é filho de Deus. E você tem que me perguntar, pastor, por que? E me mostra na Bíblia. E eu gostaria de lhe explicar e de te mostrar na Bíblia. Me acompanhe, por favor. Olha o livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Versículo 2 diz o seguinte. Efésios 2, versículo 2. Diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Eu quero lhes dizer que o homem, por nascimento, ele não é filho de Deus, ele é filho da desobediência. Vamos entender isso. O primeiro homem criado por Deus se chamava Adão. Adão tinha um privilégio de ter comunhão íntima com Deus. Adão estava na presença de Deus, Deus vinha toda a tarde encontrar-se com Adão. Só que o relacionamento que Deus tinha com Adão era um relacionamento onde Adão estava pautado na obediência. Deus chega até Adão e fala: Adão, de todos os frutos você pode comer, mas do fruto que está no meio do jardim, o fruto do conhecimento do bem e do mal, não comas, porque no dia que comer, morrerás. Como é que o relacionamento de Adão com Deus se dava? Se dava pautado na obediência. Adão precisava obedecer. E o que a Bíblia nos mostra? A Bíblia nos mostra que Adão desobedeceu. Adão rompeu com a ordem de Deus. Adão comeu do fruto que não poderia comer. Então o relacionamento que estava pautado na obediência deixou de existir. A criatura ficou distante do Criador. Adão se tornou desobediente. E aqui a Bíblia está dizendo o quê? Filhos da desobediência. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Porque nós nascemos de Adão. Adão havia desobedecido a Deus. Nós nascemos de Adão, nós nascemos como filhos da desobediência. Meus queridos, entendamos isso. Criatura de Deus, todos nós somos. Isso é verdade. Mas nós não somos filhos de Deus por nascimento. Por nascimento nós somos filhos da desobediência, porque Adão desobedeceu e nós nascemos dele. Faça uma introspecção. Não é verdade que todos nós somos propensos à desobediência? O homem é propenso à desobediência como filho, desobedece a seus pais. O homem é propenso à desobediência como aluno, desobedece a seus professores. O homem é propenso à desobediência como cidadão, desobedece às leis civis. O homem é propenso à desobediência como motorista,
desobedece às leis de trânsito. O homem é propenso à desobediência como criatura de Deus, desobedece ao seu Criador. Não é verdade que muitas vezes nós desobedecemos a Deus sabendo que estamos desobedecendo? Meu querido, entendamos isso. O homem precisa de um relacionamento filial com Deus. Deus quer ter um relacionamento paternal com o homem, mas nós precisamos saber que isso não acontece sozinho. A ideia de que todos somos filhos de Deus é bonita, soa muito bela aos nossos ouvidos, mas não é verdadeira. Nem todos somos filhos de Deus. O que todos nós somos por nascimento é filhos da desobediência. E sabe o que isso faz conosco? Observe por favor o versículo 4. Desculpe, o versículo 3. Diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Vamos entender o que a Bíblia está dizendo. Nós, por nascimento, somos filhos da desobediência, e isso faz com que, por natureza, sejamos filhos da ira. O que isso quer dizer? Deus chegou até Adão e falou: não coma, porque se comer morrerás. Se comer, você estará debaixo de juízo, o juízo do pecado, o juízo da morte. Adão comeu, ele desobedeceu, e a partir daí ele é desobediente e sujeito à ira. Nós nascemos de Adão, nós somos filhos da desobediência e por isso filhos da ira. Meus queridos, é o que a palavra de Deus está nos ensinando. Eu quero que nós entendamos: Deus quer ter um relacionamento paternal com o homem. O homem precisa ter um relacionamento filial com Deus. Deus quer te tomar por pai. Você precisa ser aceito como filho. Mas para que isso aconteça, você precisa entender que nem todos são filhos de Deus. O que todos são é filhos da desobediência. E por causa disso, todos são filhos da ira. Vamos entender isso melhor. Vamos entender melhor. A melhor passagem que descreve um relacionamento paternal entre Deus e o homem é uma passagem que nós conhecemos como parábola do filho pródigo. E nessa passagem tão bela, tão linda, tão maravilhosa, o que Jesus Cristo diz? Que um homem tinha 2 filhos. Esse homem na parábola retrata a pessoa de Deus. E aí diz que um dos filhos chega diante do pai, que ali está representando Deus, e diz assim: pai, dá-me a parte que me cabe dos meus bens, porque eu quero viver a minha vida longe do Senhor. A expressão não está escrita, mas a gente percebe que assim que ele recebe sua parte, ele foge da presença do pai. E ali diz que o pai, ele dá a parte que o filho pediu. Vamos entender, meus queridos. O pai ali está representando Deus. Deus poderia impor ao homem que o homem não sairia da sua presença. Mas Deus, como pai, ele não quer que as pessoas tenham um relacionamento prisional com ele. Deus não quer que o homem esteja na sua presença forçado. O filho diz que quer sair da casa do pai e o pai permite que o filho saia, porque o pai não quer que o filho se sinta prisioneiro na casa dele. Deus quer ter um relacionamento paternal com você, mas ele não quer que você ache que você é obrigado a ter um relacionamento com ele. Deus quer que você tenha um relacionamento filial com ele, mas Deus não quer que você se sinta forçado a isso. E aí o que Deus faz? Deus, representado ali pelo pai, dá a parte do filho. E o que o filho faz então? A Bíblia fala que passado não muitos dias, o filho foge para uma terra distante. E o texto fala que ali o filho gasta tudo o que ele tinha, de uma maneira dissoluta, gasta à toa. E então vai dizer que, tendo o filho gastado, veio sobre aquela terra grande fome, e o filho começou a padecer necessidade. Porque a Bíblia vai nos levar a perceber o seguinte: a vida do homem longe de Deus não prospera, arruína.
a vida do homem longe de Deus não traz alegria, traz pesar. O homem precisa de estar relacionado com Deus para ter satisfação própria, para ter satisfação plena, para ter satisfação espiritual. Mas o fato é que o filho, quando estava na casa do pai, ele era feliz, mas não percebia. Adão, quando tinha comunhão com Deus, Adão era feliz, mas não percebia a sua felicidade. Então o filho longe, distante, o filho começa a padecer necessidade. E aí a Bíblia fala que o filho, para suprir as suas necessidades, ele vai trabalhar numa pocilga, ele vai cuidar de porcos. E meus queridos, o que a parábola está querendo nos levar a perceber? Que o homem longe de Deus, a tendência dele é descer mais e mais. Ele chega naquilo que nós costumamos chamar de fundo do poço. O jovem era feliz na casa do pai, agora está longe da casa do pai. Ele era rico, agora está pobre. Ele tinha pão com fartura, agora ele passa fome. E ele tem que trabalhar num serviço que é degradante, num serviço que, eu não sei se vocês já passaram perto de uma pocilga, o cheiro não é nada agradável. E aí o texto vai dizer que enquanto ele alimentava os porcos, ele queria comer da comida que os porcos comiam. Colocando na nossa realidade, o que é que porco come? Na nossa realidade, porco come lavagem. Aquele rapaz, longe da casa do pai, sabe o que ele queria comer? Lavagem. Mas sabe o que é fundo do poço? É que o texto fala que nem lavagem davam para ele comer. Ele queria comer a comida do porco, mas ninguém dava a comida do porco para ele. Isso daqui nos leva a entender o seguinte: as pessoas estavam dizendo para aquele rapaz: o porco é mais importante do que você. Meus irmãos, meus amigos, isso daqui quer nos dizer o seguinte: você acha que você tem valor, mas o valor do homem só existe quando ele está na casa do Pai, quando ele está em comunhão com Deus. O homem não tem valor natural, o valor do homem está no seu relacionamento com Deus. O homem longe de Deus, ele não tem dignidade própria. E eu gostaria que você fizesse uma percepção do homem ao redor da terra. Tanto faz em países de primeiro mundo, como em países de terceiro mundo. Tanto faz em países civilizados, como em países não civilizados. O que o homem é? O homem é alguém que está propenso a todo tipo de mazela. O homem é alguém que está propenso a todo tipo de ato desprezível. Por qual razão? Porque ele está longe do seu Deus, ele está longe da casa do Pai, ele está associado a porcos, ele está querendo comer lavagem. O que o homem realmente precisa? Ali o rapaz da parábola, ele se dá conta do seguinte, ele diz: quantos na casa de meu pai tem pão com fartura, e eu aqui padeço fome? O jovem está começando a perceber que ele só poderia ser feliz realmente na casa do pai. Ele está começando a perceber que ele queria ser feliz longe, mas a felicidade só existia realmente no seu relacionamento com o pai. Meus queridos, foi por isso que eu quis começar falando da bênção que é ter Deus como pai. Esse jovem na casa do pai, ele tinha expectativas boas acerca do seu futuro, porque o pai cuidava dele. Esse jovem na casa do pai tinha o Espírito de Deus testificando no seu espírito que ele é filho de Deus. O jovem na casa do pai, ele era objeto do cuidado especial de Deus na sua vida. O jovem na casa do pai, como é que diz? Na casa do meu pai há muitas moradas. Mas o jovem quis sair dali. Qual é o estado do homem? O estado do homem é filho da desobediência. O jovem não havia desobedecido. O estado do homem é filho da ira. Ele sofre a consequência dos seus atos. Meu querido, entenda bem o que a palavra de Deus nos ensina. O texto inicial que nós lemos, eu poderia ter lido apenas o versículo 7, porque eu queria falar de Deus como pai, de você como filho. Mas sabe por que eu fiz questão de ler todo o contexto? De ler o último versículo que diz: quanto aos demais, quanto aos adúlteros, quanto aos mentirosos, quanto aos homicidas, sua parte será
no lago de fogo. Eu quis ler esse versículo para que nós entendamos como filho da ira, como filho da desobediência, como separado de Deus. Se o homem morrer dessa forma, a sua parte será no lago de fogo. Precisamos entender isso. Quando nós falamos que o homem precisa ter um relacionamento paternal ou filial com Deus, não é apenas porque a ideia é bonita, é porque sem isso o homem é filho da ira. Você estará diante de Deus ou como filho ou como filho da ira. Como é que o homem estará diante de Deus? E aqui então vem um ponto final. Como é que nós nos tornamos filhos de Deus? Como é que nós nos tornamos filhos de Deus? Eu queria pensar apenas em duas coisas. Primeira, Deus trabalha na vida dos seus filhos. Entenda bem isso. Para que uma pessoa seja filho de Deus, Deus vai trabalhar na vida dela. Dá uma olhada nessa passagem aqui, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 5, diz assim. Hebreus 12, a partir do verso 5. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, dizendo: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo a quem recebe por filho. Meus queridos, filhos de Deus precisa ser tratado por Deus. E aí a Bíblia está dizendo: não desmaies quando por ele for tratado. Sabe o que isso quer dizer? Que você precisa fazer uma introspecção. Como é que você está diante de Deus? Deus está tratando na sua vida? Porque olha, você pode até ser membro de uma igreja, você pode até ser membro dessa igreja, mas se você vive num pecado claro e está satisfeito com isso, com certeza parece que você ainda não foi recebido por filho. Porque para ser filho de Deus, precisa ser tratado por Deus. Deus trata na vida dos seus filhos. E ainda que você ache a palavra muito dura, observe aqui o versículo 7, diz assim: é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Se a pessoa, ela se acha filho de Deus, mas ela vive no pecado e está satisfeita com isso, meus queridos, segundo a palavra, não é filho, é bastardo. Acha que é filho, mas não é. Aqueles que realmente são filhos de Deus são aqueles que são tratados por Deus, são aqueles que se permitem ser tratados por Deus. Como é que está seu coração em relação ao Senhor? Você está permitindo que o Senhor fale ao seu coração? Você está permitindo que Deus haja na sua vida? Você sabe que está desobedecendo a Deus, mas você não está preocupado em obedecer ao Senhor. Olha, isso não é ser filho. Aqueles que são filhos se permitem ser tratados por Deus. Para ser filho, Deus precisa agir na sua vida. Meu querido, pensando em você de uma maneira especial, sabe como foi que o filho pródigo pôde ser recebido como filho de novo? A Bíblia diz o seguinte: ele, caindo em si, disse: quantos na casa de meu pai tem pão com fartura, e eu aqui padeço de fome? Aí ele diz: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, eu sei que não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Sabe o que isso quer dizer? Lembra o que nós falamos no início? Deus, como Pai, Ele não quer que ninguém se sinta prisioneiro na presença dEle. O filho pródigo, o filho rebelde, o filho distante, precisou querer estar na presença dEle, precisou se voltar para Ele, porque olha, Deus é todo poderoso, Ele pode obrigar o homem a estar diante dEle, só que Deus não violenta a vontade do homem. Deus quer ter um relacionamento paternal com você, mas a pergunta é:
Você quer ter um relacionamento filial com Ele? Diga aí no seu coração: levantar-me-ei, vou me voltar para Deus, eu vou buscar ao Senhor. Deus, me aceita como filho, eu quero ter o Senhor como Pai. Eu preciso desse relacionamento com o Senhor. Eu preciso estar na sua casa, porque o Senhor é alguém maravilhoso. Deus, longe de ti, eu me sinto como alguém que cuida de porco. Eu me sinto como alguém que quer comer comida de porco, e que nem comida de porco pode comer. Mas Deus, eu sei que na tua presença eu terei pão com fartura, eu terei satisfação no relacionamento com o Senhor. Meus queridos, o homem precisa se voltar para Deus. A Bíblia fala que todo aquele que se volta para Deus, Deus se volta para ele. Volte seu coração para o Senhor neste momento. Clame ao Senhor pela salvação da sua alma. A palavra do Senhor diz: eu lhe serei por Deus, e ele me será por filho. Em último lugar, e aqui a gente encerra, olhe comigo, por favor, João capítulo 1. Aqui a gente encerra. João capítulo 1, versículo 11 diz assim, João 1, verso 11: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus veio, mas muitos não o receberam. Aí o versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-se-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Lembra que nós havíamos dito? A ideia de que todos são filhos de Deus é uma ideia muito bonita, mas não é verdadeira. A Bíblia está dizendo que Jesus veio e muitos não o receberam. Quem não recebeu Jesus não é filho de Deus. Mas aí a Bíblia fala: a todos quantos o receberam, deu-se-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Para ser filho de Deus tem que receber Jesus. Para ser filho de Deus tem que aceitar Jesus. Para ser filho de Deus tem que ser salvo por Jesus. Meu querido, enquanto você não entregar sua vida a Jesus, você não é filho de Deus. Enquanto Jesus não entrou na minha vida, eu não era filho de Deus. Eu era filho da desobediência, eu era filho da ira. Mas quando Cristo entrou na minha vida, quando eu recebi Cristo como meu Salvador, a partir dali eu fui aceito como filho de Deus. A partir dali, o Espírito do Senhor passou a morar no meu coração. A partir dali, eu passei a ter certeza de vida eterna. A partir dali, a casa do meu Pai se tornou também a minha casa. Eu tenho certeza que quando eu partir, eu estarei na presença do Senhor. Meu querido, entregue a sua vida a Jesus. Diga como filho pródigo: vou me levantar e vou ter com meu Pai. Você precisa ter esse relacionamento com o Senhor. Deus quer ter um relacionamento paternal com o homem. Deus quer ter um relacionamento paternal com você. O homem precisa ter um relacionamento filial com Deus. Você precisa ter um relacionamento filial com o Senhor. Como é que a palavra do Senhor disse? Eu lhe serei por Deus, e ele me será por filho. Que o Senhor hoje seja o seu Pai, e que você nessa noite se torne filho de Deus. Que Ele nos abençoe. Gostaria de convidar a todos agora para curvarem suas cabeças. E eu quero pedir para você refletir acerca do que você ouviu. Meus queridos, não tem nada que se compara ao que a palavra do Senhor tem a nos oferecer. Você ter um relacionamento filial com Deus, Deus se tornar seu Pai, não porque Ele é Pai da criação, é um relacionamento especial, Ele se torna o seu Pai. O Espírito dele passa a morar dentro de você. Mas entenda, porque a palavra do Senhor faz questão de dizer isso. A ideia de que todos são filhos de Deus é bonita, mas não é verdadeira. Não é verdade. Todos são filhos da desobediência, porque nasceram de Adão. Todos são filhos da ira, mas todos não são filhos de Deus. Para ser filho de Deus, precisa aceitar Jesus como Salvador, precisa receber Jesus, precisa entregar sua vida a Jesus. É como o filho pródigo fez: levantar-me-ei e ter com meu Pai. Meu querido, toma essa decisão no seu coração agora. Vou receber Jesus como meu Salvador, vou entregar minha vida a Jesus, vou me tornar filho de Deus.
vou aceitar Deus por Pai. Há alguém nessa noite que quer entregar a sua vida ao Senhor, quer aceitar Cristo como seu Salvador, quer fazer como o filho pródigo e se voltar para a casa do Pai? Eu quero orar por você. Levante uma de suas mãos, por favor. Eu estou tomando uma decisão ao lado de Cristo, estou recebendo Cristo como meu Salvador, estou aceitando aquilo que Deus fez na minha vida a partir de Cristo. Há alguém entre nós? Levante uma de suas mãos. Eu lhe serei por Deus e Ele me será por filho. Meus queridos, é a decisão mais preciosa que alguém pode tomar. Há alguém entre nós? Aceita nessa noite ser tratado como filho. Aceita nessa noite a salvação que é em Cristo. Eu não quero mais ser filho da ira, eu não quero mais ser filho da desobediência, eu estou aceitando Jesus como meu Salvador. Há alguém entre nós? Levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você, agradecer a Deus pela sua vida. É um momento muito precioso. Eu não posso encerrar o culto sem fazer esse apelo, mas eu também não quero que seja um momento insistente, constrangedor. Como eu disse no início, Deus quer ser-lhe por Pai, mas Deus não quer que ninguém se sinta obrigado a ser-lhe filho. Sem constrangimento, há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo nessa noite? Levante uma de suas mãos. Convido todos a se colocarem em pé. Nós vamos cantar a primeira e a última estrofe do hino 83 do Cantor Cristão. Após isso, o pastor Infante estará com a palavra. Enquanto nós cantamos, se alguém quiser fazer pública a sua decisão ao lado do Senhor, pode vir à frente. Nós anotaremos o seu nome e oraremos por você. Hino 83 do Cantor Cristão. Pelo precioso sangue que Jesus verteu na cruz, e por causa desse sangue, Senhor, aqueles que confiaram, creram, seus pecados foram perdoados, tornaram-se novas criaturas, saíram do estado de criação, criatura, passando a ser filhos. E sabemos que depois de uma mensagem dessa, não é possível que alguém não tenha experimentado um toque do Teu Espírito. Mas, ó Pai, que não saiam daqui sem confirmarem essa posição de filhos ao lado de Jesus. Pai, obrigado por tudo que aconteceu aqui. Leva-nos em paz para os nossos lares. É a nossa oração em nome de Jesus e para a sua glória. Amém. Que Deus nos abençoe e que nos guarde e nos conduza em paz para os nossos lares. Amém.